Saudações, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast No Que Tange. Lembre-se que a nossa equipa de produção é uma equipa vasta e você que nos assiste é um elemento fundamental, porque você é responsável por ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas, portanto partilhe. E além de partilhar, e se tiver tempo, subscreva o nosso canal, aperte no sininho para estar por dentro de todas as notificações. Hoje, como convidada, temos a doutora Neide Alva Seixas Cardoso. A doutora Neide Alva é jurista de profissão, formou-se na Universidade Agostinho Neto, não sei em que ano, a doutora vai dizer já em que ano é que se formou. A doutora Neide Alva veio falar-nos um bocadinho do procedimento tributário. Doutora Neide Alva, como está? Eu estou bem, obrigada. Seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Doutora, diz-me, antes de entrarmos para a imersão que se propôs fazer conosco sobre o procedimento tributário, nós gostávamos de conhecer um bocadinho a seu respeito. Gostávamos de saber um bocadinho quem é a doutora, o que é que faz fora do ambiente profissional, porque o que vem aqui nos dizer, a principal razão dessa reunião é falarmos de procedimento tributário, que é aquilo que de resto tem mais contacto profissional, mas gostávamos de saber um bocadinho sobre si. Doutora é casada? Não. Não é casada? Não. Não é divorciada, é solteira? Sim, Tem filhos, doutora? tenho um filho. Doutora, fez a faculdade de Direito, fez a licenciatura na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Em que ano é que fez a faculdade? Em 2012. 2012. Foi difícil? Foi em 5 anos ou teve necessidade de ficar mais tempo? Foi em 5 anos, de facto. Não foi fácil. Foi puxado. Puxado é um adjetivo que serve para tudo e mais alguma coisa. Não foi muito difícil, mas exigiu alguma concentração e algum estoicismo. Acho que todos nós e os meus colegas que me ouvem ou que me veem, que agora a vertente podcast também é muito visual, os colegas que me ouvem e veem, acho que vão perceber quando eu usar a expressão apenas fizemos. Está tudo explicado e incluído no fizemos. Ok. Doutora, além dessa atividade académica, a doutora o que é que gosta de fazer? Quais são os seus hobbies que gosta de fazer nos seus momentos livres? Olha, eu sou uma pessoa que aproveita imenso e gosta imenso, independentemente daquilo que as pessoas hoje pensem, porque nós estamos numa cultura muito capitalista, em que as pessoas levam o tempo e dinheiro demasiado a sério, para o meu gosto, em que chegamos a um nível de excelência, ou que excelência quer dizer apenas estar permanentemente ocupado. Eu, feliz ou infelizmente, não sei se vou atingir esse nível. Eu gosto de fazer bem as coisas, mas eu sou uma pessoa que também gosta de apreciar o seu tempo de lazer. Portanto, eu sou uma pessoa que faz nada com alguma facilidade e com muito gosto de fazer nada. Nada, não é nadar, nada parada. Nada parada. Nada é estar com calma em casa, ler um livro, ou estar apenas a ver uma série ou alguma coisa que seja puro entretenimento, não exija raciocínio. Como também sou uma pessoa que adoro, eu tenho um certo fascínio, por exemplo, pela política brasileira. Eu acho algo extraordinário de acompanhar. Mas o que é que lhe atrai? A liberdade com que se fala? A liberdade com que se fala, o exagero com que se discutem certos temas que às vezes eu olho e digo, será possível que isto é mesmo um problema? Mas eu admiro isto neles, eles são muito focados e têm uma capacidade de problematização extraordinária. E isso é algo admirável. Fora a coragem, não é? Poucos momentos de entretenimento são tão bons como assistir uma sessão do Parlamento Brasileiro. É uma coisa extraordinária.
Gosto imenso de praia. É um programa que serve a toda a gente. Vivemos num país de clima tropical. Ajuda imenso. Felizmente para si. Gosto imenso de praia. Gosto imenso da minha família. Venho de uma família grande e ruidosa, em que facilmente nos juntamos para fazer nada juntos e estarmos juntos e rirmos-nos e discutimos imenso, mas no outro dia é um outro dia e vamos continuando. Que bom. Portanto, há imensas coisas para fazer. Eu gosto de fazer nada, gosto de fazer tudo. O trabalho é sério, mas o resto do tempo é lazer. Ok. Não sinto ainda a necessidade de me sentir para trás por saber apreciar o lazer. Olha, isso é bom, doutora. No mundo, como disse bem, muito agitado, com muita preocupação com o trabalho, preocupação com o lazer, é fundamental para termos um bocadinho de sanidade também. Doutora, além da praia, tem alguma modalidade que pratica ou que lhe interessa praticar no futuro? Eu costumo dizer que passei de orgulhosamente sedentária durante muitos anos para uma atleta excepcional, claro, na minha única e irreal perspectiva, mas tenho estado já há uns meses para cá a tentar imergir no mundo do kickboxing e tenho gostado imenso. É bom, é bom. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Seja bem-vinda ao JEB Direto Cruzado e Gancho, né? Exatamente. Doutora, disse-me que tem filhos, não é? Tenho um filho. Tem um filho. Quando fez a licenciatura já o tinha? Não. Fez depois da licenciatura. Pois, porque estava aqui a ver o grau de dificuldade de fazer uma licenciatura com ou sem filhos, né? Se agregava alguma dificuldade É certamente à trajetória. mais difícil fazê-lo com filhos, porque os filhos, pese embora a parte cor-de-rosa, não deixam de ser um encargo. E quem tem encargos começa a ter uma diminuição no foco, ainda que por questões involuntárias. Por isso é que, pese embora não seja errado, cada um sabe o ritmo, não é, que leva a sua vida. Eu continuo a achar que a estrutura que tem vindo a ser desenhada até agora, de primeiro nascer, brincar, estudar, estabelecer e depois então arranjar encargos, continuo a achar que é vantajoso para qualquer mulher. Para os homens não sentem muito esse encargo, exceto na parte financeira. Mas cuidar não é dar dinheiro. Totalmente uma vocação. Cuidar não é dar dinheiro, não é? Então, para as mulheres certamente é um bocadinho mais complicado. Mas temos aí bravas mulheres que vêm a muito custo pessoal conseguindo vencer essas barreiras. Nessa forma de organização que referiu, já está na última, porque já só falta o casamento, não é? Pois, embora as pessoas ainda acreditem muito nessa vertente, eu sou formatada de outra forma. Eu não cresci como mulher tendo como ambição o casamento. Não é uma coisa que eu ambiciono, não é algo com que eu tenha sonhado. Parabéns, doutora. Não estou aqui a diminuir os sonhos de ninguém. Eu acho que cada um tem que ter os seus e não estamos todas vocacionadas para não se pode a mesma impor coisa. Sonhos às pessoas. É verdade. É verdade. E a formatação da preparação e do sonho para casar corta a realização de outras coisas na vida. Então, as pessoas têm a liberdade de escolher o que querem para si e acho que faz muito bem. Doutora, procedimento tributário é o que vai falar-nos hoje. Penso eu que há de começar pela conceitualização do que é isso, procedimento tributário. Penso eu que há de falar também um bocadinho sobre os princípios basilares do procedimento tributário. Não sei se vai restringir ou se vai falar de todo o procedimento administrativo. Doutora, tenha a liberdade de começar aonde quiser e, à medida do necessário, eu vou interromper para fazer questões. Procedimento tributário. Procedimento tributário não é mais do que uma vertente específica do procedimento administrativo.
conjunto de regras, passos e elementos necessários aqui a formar ou a produzir uma vontade. Essa vontade é aquilo que expressa uma vontade da administração. A administração pública no geral, a administração fiscal na vertente procedimento tributário. Isto não pode ser desenhado ou efetivado sem regras, porque do lado nós temos um Estado. Num país como o nosso, o Estado é um ente forte, e do outro lado nós temos os cidadãos. Cidadãos que, na relação fiscal, já vão penalizados. Ninguém nesta vida gosta de pagar impostos. Ninguém. Por isso é que é imposto. Se fosse por gosto, estaríamos certamente com uma outra denominação. Percebemos porque é que tem que ser assim. O Estado precisa de satisfazer, e principalmente um Estado como o nosso, o Estado social, propõe-se a nível constitucional a resolver, chamar para si a resolução de questões fundamentais para a sua população. E isto tem que ser feito de alguma forma. Esta forma, então, é o procedimento tributário, que, desdobrando para miúdos, eu não sei se são juristas que nos assistem, São essencialmente juristas, então esteja à vontade. Eu tenho um vício, e seria ao contrário, eu tenho um vício que é, por estar mais habituada a dar formações a não juristas, eu tendo a esmiuçar o máximo, a desmistificar certos termos, porque eu acho que a nossa missão será bem conseguida quando qualquer cidadão, independentemente do grau de escolaridade ou da área de formação, consiga perceber a mensagem que eu me proponho a passar. Então, não esperem de mim expressões no que tange ou expressões muito específicas, porque o meu objetivo, talvez por vício, repito, de estar habituada a dar formações sobre procedimento tributário, não tanto a juristas, o meu objetivo é que as pessoas me entendam de forma clara e concisa. Portanto, as expressões que eu uso são as mais correntes possível para que as pessoas possam perceber o que eu estou a dizer. Anotado, doutor. Então, o princípio da legalidade é um princípio transversal a toda a administração pública. Portanto, a administração só faz aquilo que lhe é permitido por lei fazer. Não só está previsto na lei, mas como a lei determina que determinada coisa seja feita. E, como eu já havia dito, nós temos de um lado um Estado forte, nós já temos uma situação desagradável, que é definir regras de tributação. Ninguém gosta de ser tributado porque ninguém gosta de entregar uma parcela do seu dinheirinho suado. Para evitar abusos, porque já que estamos a tratar de imposto, aqui há uma vontade que efetivamente vai ser concretizada. Para evitar abusos, precisamos de definir aqui um conjunto de regras para o jogo ser minimamente justo entre um lado tão forte e uma parte mais enfraquecida. Este conjunto de regras é que é então o procedimento tributário, se estivermos aqui a aplicar a relação fisco-cidadão, e a tal vontade que dizíamos no princípio, que é a manifestação da administração no procedimento tributário, em regra, traduz-se na imposição de uma obrigação. Essa tal obrigação é a de pagar impostos. Andamos à volta de um conjunto de regras para verificar, então, a situação tributária que vai gerar a obrigação de pagamento de imposto, em regra. Isto é que é a definição de procedimento tributário. Procedimento tributário, como todo procedimento administrativo, obedece aqui alguns princípios, não é? E regras que são transversais. Eu gosto especialmente de destacar 3, que daquilo que é a minha experiência e que são as minhas leituras, constituem a base para um procedimento tributário melhor estabelecido e que nos consiga conduzir aqui a relações um pouco mais harmoniosas entre administração e cidadãos. Forma escrita. Forma escrita por quê? Não podemos confundir a forma escrita apenas com papéis. Nós temos caminhado para a modernização, que é
no fundo, a digitalização de serviços, mas o facto de uma coisa ser digital ou não ter papel não quer dizer que abolimos a forma escrita. A forma escrita é importante porque numa relação em que vai nascer uma obrigação de um lado, é preciso não estarmos pendentes no ele disse, ele explicou-me. Nós temos que ter todos certeza do que é que foi dito, o que é que foi informado e o que é que nos estamos a obrigar. A decisão fundamentada, para mim, também é um pilar essencial do procedimento administrativo. Repito sempre, o Estado aqui é soberano. Já partimos numa relação de desigualdade. Mas o mínimo que uma administração forte deve fazer é explicar detalhadamente ao seu cidadão por que é que nasceu aquela obrigação. Tem que escrever, tem que explicar por que é que está a impor aquela obrigação e tem que ser célere para todos. Se eu vou ter que pagar, que seja o mais breve possível, vai doer, eu vou ter que pagar, mas a própria inércia da administração não desgasta apenas o cidadão naquela relação. Põe em perigo o funcionamento do próprio país. Quanto mais demoramos a praticar atos, mais tarde fazemos a nossa coleta, que é o que nos importa enquanto administração na vertente tributária, e quanto mais tarde fazemos a coleta, são necessidades básicas que ficam por satisfazer. Entre os muitos princípios gerais, eu gosto de destacar esses 3. Eu acho que uma administração fiscal forte, segura, tem sempre estes 3 princípios como o seu objetivo macro. Tenho que ser rápida, tenho que explicar de forma clara e concisa por que estou a fazer determinadas coisas e tenho que deixar escrito para registro e segurança de todos nós. Ainda que a nossa decisão esteja errada, ainda que a administração precise de ser corrigida, nós vamos ter ali um macro, ok, pensamos que era assim até determinado tempo, analisamos melhor, erros acontecem, daqui para frente achamos que devemos fazer de determinada forma. Então, estabelecemos ali um marco e conseguimos com isso afastar incertezas e inseguranças que perigam depois todo o bom andamento e até a reputação de uma administração. Eu sei que está à vontade, mas sinta-se literalmente à vontade para me interromper, porque eu depois de embalar vou falar. Eu quero deixá-la mesmo embalar para que quem nos assiste consiga compreender exatamente como eu estou a compreender. Ok. A interrupção pode levar a que se desvie do programado, interromper também a compreensão de quem nos assiste, por isso é que eu estou a deixá-la à vontade. Fora isso, depois há sempre explicações que cabem. O procedimento é gratuito. Alguns deles, muito especificamente, e por causa do princípio da legalidade, nós todos saberemos obrigatoriamente quais deles não são gratuitos. Todas as nossas reclamações, todas as nossas pequenas situações, pendências, até dúvidas para com a administração, devem ser-nos esclarecidas, devem ser resolvidas de forma gratuita. O princípio do inquisitório é muito, muito importante. É a base dessa relação. Como é que este princípio do inquisitório vai se materializar aqui? A administração trabalha sempre na boa-fé. A administração não pode assumir que nós, contribuintes, somos mentirosos quando fazemos determinadas declarações. Não se esqueçam da vertente procedimento escrito. Não são só as dúvidas. Aquilo que eu digo à administração também deve ser feito por escrito. Isto acontece sob a forma de declarações. Quando o nosso empregador vai entregar a declaração do IRT, ele está, de forma escrita, a dar uma informação à administração. E esta informação, assente na boa-fé, a administração deve tê-la por verdadeira. O contribuinte está a declarar determinada coisa, portanto, nós temos que assumir que aquilo que ele declara é verdade. Mas temos que conjugar a boa-fé com o inquisitório. Aceito que é verdade o que ele está a dizer, mas não posso esquivar-me de validar se efetivamente o que ele está a dizer é verdade. Portanto, esta declara, verifica, tem assento no princípio do inquisitório. O
O princípio da persecução do interesse público também, de certa forma, já foi aqui abordado por mim. Todos os atos desenhados no procedimento administrativo assim o são porque a administração age com base no princípio da persecução do interesse público. Tudo aquilo que a administração faz é para poder arrecadar receitas, para poder satisfazer necessidades da coletividade. E o princípio da proporcionalidade também é aqui de destacar, porque a relação não é propriamente paritária, os meios da administração também são um bocadinho mais fortes que dos contribuintes, então tem que haver alguma proporcionalidade no trato de cada situação. Tanto a administração, ainda que lhe seja permitido dar determinados passos ao longo do procedimento, deve ter proporcionalidade. Portanto, eu não vou reagir a um arranhão com um canhão. Isso costuma ser feito desta maneira? Não, que eu tenha conhecimento, não. Mas ainda assim, e porque estamos a falar de determinar regras na relação entre dois entes não paritários, é bom que isto esteja determinado para que ninguém tenha a tentação de reagir desta forma. A imparcialidade, a colaboração e a participação também são princípios atinentes ao procedimento. A administração deve tratar de forma justa e igual todos os contribuintes que se relacionam com ela. Entretanto, não podemos isso confundir. Cada caso, cada situação que nós vivemos em concreto, às vezes nos poderão tornar desiguais. E o próprio princípio da justiça distributiva vem determinar isso. E isto assenta na tributação. Nós não podemos tratar de forma igual quem se mostra desigual. Portanto, todos que se mostrarem desiguais, a administração tem que tratar de forma desigual, mas não podemos confundir imparcialidade com tratar todas as situações de forma igual, ainda que elas sejam diferentes. Portanto, esta imparcialidade está aqui, mas é preciso ter assente esta vertente. Quando eu me mostrar desigual em determinada situação, a imparcialidade da administração vai ser tratar-me de forma desigual também. Portanto, quando eu me mostrar diferente, vou receber um tratamento diferente dentro da lei, dentro do procedimento. E isto vai gerar depois, então, a igualdade. Todos que se mostrarem diferentes têm um tratamento diferente. E deve ser analisada cada diferença, cada situação em concreto. A colaboração é transversal também, não só à administração pública, mas hoje é transversal a todos os entes. Temos que colaborar uns com os outros, porque o que está aqui subjacente, o goal final, é precisamente a persecução do interesse público. Então, quanto mais colaboração houver entre os envolvidos, mais célere vai ser o procedimento. Participação e acesso à justiça também são importantes, porque às vezes pude notar da minha experiência ao serviço da administração, que muitos são os contribuintes que desconhecem um direito que lhes é garantido e é fundamental. A partir do momento em que o contribuinte não se consegue entender com a administração ou sente que determinada coisa dentro daquele procedimento não está correta, ele não é obrigado a continuar a tentar entender-se com a administração. Ele tem o direito de recorrer aos tribunais para tentar dirimir aquela situação. Isto em qualquer fase do procedimento administrativo. É vantajoso para todos, até porque, à data de hoje, os advogados melhor do que eu saberão os custos envolvidos para termos, então, acesso aos tribunais, mas não deixa de ser, às vezes, uma situação que nos possa salvaguardar, porque podemos aí depreender situações menos boas ou até situações gravosas e que nos possam pesar em termos financeiros. Então, estabeleceu-se um bocado a ideia de obrigatoriedade de vencer toda a fase administrativa e só depois recorrer aos tribunais. Isto não é verdade. É vantajoso para todos, mas ainda assim eu tenho o direito de não querer vencer toda a fase administrativa. A partir do momento em que eu vejo e recebo a primeira abordagem da administração fiscal,
não há nada que me impeça de recorrer à justiça. Assim como a participação, que eu também gosto de destacar. É assegurada a intervenção do contribuinte em todo o procedimento. Ele tem o direito a tirar satisfações, saber a quantas anda o processo, colocar-se disponível para ajudar, pedir, solicitar reuniões. Claro, isto não pode ser de forma abusiva ou como uma clara tentativa de tentar atrapalhar ou impedir os serviços de levarem a cabo aquilo que é o seu trabalho, o seu objetivo. Mas o contribuinte tem o direito a não ser relegado ao escuro completo antes de receber notificações. Portanto, chateie, tente saber com quem está o seu processo. Peça ponto de situação. Pode fazê-lo por vários canais. A administração, quando vai iniciar um procedimento inspectivo, tem que efetivamente identificar quem são os responsáveis por esse procedimento, quem são os pontos focais da administração ou representantes da administração enquanto se vai iniciar aquele procedimento inspectivo. Portanto, se eu tenho pessoas identificadas, eu tenho que ter, tal como eu cedo os meus contactos, eu tenho que ter também forma de contactar essas pessoas para eu poder exercer a participação que me é assegurada por lei. Eu tenho direito de saber a quantas anda o meu processo, colocar-me à disposição, saber que precisam de mais alguma coisa, ir enviando documentação que eu possa assumir que me vão pedir para além daquela que já me é informada a priori. Portanto, em termos de princípios, são os que eu gosto de destacar. Se reparar, são quase princípios que eu gosto de destacá-los porque eles quase sempre têm subjacente um direito. Porque a minha premissa é sempre para que a relação não é paritária. E, portanto, toda a vantagem que o contribuinte puder tirar, que ele puder ser informado, tem que estar aí clara e patente para que ele possa defender-se da melhor forma possível daquilo que pode eventualmente ser uma arbitrariedade de um ente tão forte com quem ele está efetivamente a ligar no procedimento. Era esta a minha preocupação. Era legítima, afinal. Procedimentos como tal, como o próprio Código Geral Tributário determina, o Código Geral Tributário não é mais que a Bíblia do procedimento administrativo. Portanto, estão ali determinados todos os procedimentos que serão levados ou poderão ser levados a cabo pela administração fiscal. Temos a determinação da matéria coletável, é um procedimento. Determinação da matéria coletável é, no fundo, determinar que valor ou que elementos estão ali concorrentes para geração de tributação. Portanto, eu vou analisar a globalidade daquilo que foram as ações do contribuinte. Estamos principalmente na vertente dos impostos sobre o rendimento. Eu vou verificar todos os factos e pequenas situações que vão me reduzir a uma determinada matéria coletável. Essa matéria coletável será, então, o valor de todos esses pequenos factos e ocorrências que futuramente vão gerar tributação. O procedimento de reclamação da matéria coletável é um procedimento em que a administração faz essa primeira análise, que determina a matéria coletável, e depois está obrigada a ouvir o contribuinte. Mas, olha, da análise que eu fiz aos elementos que tu me apresentaste, eu estou em condições nesse momento de tributar determinado valor, tendo em conta os factos que eu fui analisando. E o contribuinte tem que ser ouvido, porque é importante saber que a administração não é uma máquina. De um lado nós temos cidadãos, mas do outro nós também temos pessoas. Portanto, nós temos pessoas que fazem o seu melhor, têm, a partir de melhores conhecimentos a nível do direito fiscal e de tributação, mas não estão isentas de cometer erros. Seja por desconhecimento, seja por falta de elementos, porque às vezes aquilo que seria necessário observar
para poder chegar a uma previsão muito mais rigorosa, ou porque o contribuinte não tem determinados documentos, ou porque não achou importante, ou porque de alguma forma o registro não está claro, podem gerar-se aqui situações de erro. Então, é necessário ouvir o contribuinte para que ele possa, então, vir esclarecer esses eventuais erros que a administração tenha cometido. Isto não é mais que uma reclamação da matéria coletável que está casada com um direito também fundamental e transversal ao procedimento administrativo, que é a audição prévia. Antes de praticar determinado ato, a administração, no caso em concreto fiscal, mas qualquer ente do Estado cuja vontade se traduza numa obrigação para os cidadãos, deve ouvi-los, porque erros efetivamente acontecem e deve-se conceder então essa audição para que se possa garantir que o ato foi praticado ou o ato futuro será praticado sem vícios. Há duas formas disto acontecer. Quando é feita uma inspeção efetivamente aos elementos do contribuinte, é notificado então o contribuinte para a audição prévia e ele vai, ao responder esta audição prévia, estará aqui a reclamar da matéria coletável. Em regra, ele nunca concorda com tudo que a administração apura, porque é isso que eu estou a dizer. Há erros que podem acontecer. São pessoas a trabalhar, ainda que não sejam erros derivados da análise de elementos, podem ser erros pessoais. Eu posso ter um determinado entendimento de uma coisa e outra pessoa faz uma leitura completamente diferente do mesmo documento ou do mesmo elemento. Acontece. Então é preciso limarmos aqui arestas antes de tomarmos ou de praticarmos um ato definitivo. Pode acontecer também esta reclamação da matéria coletável, quando, em situações não recomendáveis, a administração vê-se obrigada a fazer uma determinação da matéria coletável de forma indireta, ou seja, não tenho os elementos que me permitiriam analisar, eu vou ter que fazer algumas inferências e, com base em elementos externos, apurar uma matéria coletável. Que elementos externos é que podem ser apontados? Olha, imagina, por exemplo, vou-lhe dar o exemplo do IRT. Imagine que a administração está a fazer o apuramento do IRT do mês de novembro de um determinado ano. Deveria fazê-lo olhando para a declaração. O contribuinte não submeteu essa declaração. O que é que ela vai fazer? Um elemento externo, por exemplo, poderia recorrer a empresas do mesmo setor, ver mais ou menos, ok, folha de salários. Para o IRT não é bem assim, porque cada empresa tem a sua política. Mas imagine que a administração não tem em sua posse declarações da mesma empresa do mês anterior. É mais do que legítimo inferir que os resultados serão muito parecidos. Cabe aí espaço para alguma denúncia externa, alguma denúncia anônima? O procedimento pode iniciar por iniciativa da administração ou por denúncia. Mas eu gosto de esclarecer, isso é um detalhe muito importante. O denunciante permanecerá anónimo, sempre. Entretanto, quando se verificar que a denúncia era falsa e ela foi feita de forma dolosa, ele não permanecerá anónimo. Portanto, eu tenho toda a proteção para queixar, tenho toda a proteção para denunciar, mas eu não posso fazer uma falsa denúncia e passar impune com isto. A administração não vai sancioná-lo. Agora, depois de eu denunciar uma possível infração, a administração tem diligências a fazer. E se nessas diligências ela concluir, de facto, que a denúncia foi, além de falsa, foi feita de forma dolosa, ela vai ter que emitir um relatório. E o denunciado ganhará, então, o direito a conhecer a identidade do denunciante. Mas só nessas situações. Podemos dizer assim, mas isso nós estamos a estimular as pessoas a denunciar. Não.
qualquer denúncia, ainda que seja falsa, mas se for perceptível que não foi feita de forma dolosa, a identidade desse denunciante vai permanecer. A apreciação do dolo, neste caso, é da própria administração. A administração é que verifica se, para o caso em concreto, considera ter havido dolo. Sim, vai ter que, com base nos elementos que tiver, vai ter que, depois, assumo eu, ter elementos que lhe permitam fazer esta apreciação. Está previsto, por acaso nunca fiz nenhuma, nunca tenho conhecimento, sim, de denúncias feitas, mas não tenho efetivamente conhecimento de resultados de denúncias que tenham sido falsas e feitas de forma dolosa. Não tenho conhecimento. Mas podemos dizer assim, isso é desestimular denúncias? Não, eu acho que não. Eu também acho que fazer uma denúncia falsa, de propósito, só para causar dano, também não nos devia ser permitido um jail free pass. Nós fizemos uma coisa errada e não é de todo, na minha cabeça, justo que nós passemos impunes ou incólumes sobre esse ato que nós praticamos. Até porque mesmo a nível criminal, eu não posso por simplesmente chegar aí e fazer denúncias. Então, eu vou despoletar, não é? Ações por parte da administração, vou colocar a empresa numa situação, às vezes, muito danosa, porque me apetece ou porque eu não tenho boa relação com o meu empregador ou não tenho boa relação com o meu chefe direto. Mas lá está, eu não tenho conhecimento de, efetivamente, alguma vez se ter apurado alguma denúncia falsa e dolosa. Mas o procedimento inicia sim via denúncia. É uma das formas também de iniciar o procedimento. Dizia eu que se a administração tiver que recorrer a elementos terceiros, sendo que terceiros não quer necessariamente dizer outros entes. Se eu tiver a apurar o IRT do mês de novembro e eu não tiver a declaração do mês de novembro, mas tiver dos outros meses, aquelas declarações são terceiras relativamente a novembro, porque eu não estou a analisar a declaração em concreto. Sim. Portanto, estou a fazer um apuramento indireto, não estou a usar o documento que serviria efetivamente para fazer o apuramento direto. Então, vou me socorrer de outros elementos que podem ser da mesma empresa ou de empresas de outro setor, ou olhar para o mercado e fazer então uma determinação da matéria coletável por métodos indiretos. Que aí eu sou obrigada depois a convocar o contribuinte para permitir-lhe reclamar. Ainda assim, dentro deste método que foi usado porque o contribuinte não cumpriu com alguma obrigação, no caso, a submissão da declaração, ainda assim, porque erros são sempre suscetíveis de serem cometidos, ele tem que ser ouvido e então é convidado a reclamar da matéria coletável. Depois de ouvirmos todo mundo que tivermos que ouvir, vamos então à dolorosa, que é a determinação do imposto propriamente dito. É pegar e aplicar a taxa de imposto a esta matéria coletável, que vai resultar seja da audição prévia, seja da reclamação da matéria coletável por métodos indiretos. Com este procedimento, nós vamos aqui fazer uma liquidação de imposto e é importante esclarecer isto. Se antigamente, ou nas fases anteriores, estávamos a falar de hipóteses de pagamento, a partir do momento em que se liquida o imposto e notifica-se o contribuinte, já saímos do campo hipotético, já estamos a falar de uma obrigação. Já estamos numa fase diferente do procedimento e muita gente desconhece as implicações que vêm de uma simples liquidação. Não vamos morrer por aí, ainda temos fases do procedimento. Temos uma reclamação administrativa que pode ser feita do procedimento da liquidação em concreto, pode ser feita por reclamar de atos que a administração tenha praticado no âmbito de todo o procedimento inspectivo para efetivamente chegar à liquidação.
pode ser feita, por exemplo, por atos correntes na administração, em que eu não estou necessariamente a tratar do imposto, mas quero resolver alguma situação subjacente à minha condição de contribuinte, e o tratamento como foi dado a nível de uma repartição não foi o melhor. Eu também tenho direito a reclamar disto, né? Os serviços também têm que se endireitar com base naquilo que são as avaliações dos seus utentes. Depois disso, ainda temos também o procedimento administrativo final, ou o último, que é o recurso hierárquico. Depois do recurso hierárquico, então, já a nível administrativo, não temos mais nada a discutir e o contribuinte pode efetivamente recorrer ou lançar mão daquele seu direito que já vimos lá atrás, o acesso à justiça, e dizer, olha, efetivamente as nossas conversas até aqui falharam e, portanto, eu não posso mais estar a discutir com vocês, vamos recorrer a um mediador, que no caso será o tribunal, em que nós os dois seremos partes exatamente iguais e a decisão que daí vier, cada um de nós vai ter que acatar. Em regra, estes 5 que eu aqui elenquei são o dia a dia do procedimento tributário. O contribuinte declara, por sua vez a administração diz, muito bem, é verdade, mas eu tenho mesmo que ver se é verdade. O que está a declarar. Com isto, vamos determinar a matéria coletável, com isto, vai reclamar da matéria coletável, vamos liquidar, vamos reclamar, vamos recorrer. Quando tudo falhar, vamos executar. Que hoje, porque o nosso tempo é muito curto, não vamos poder falar, mas eu sei que virá aqui alguém falar. Para falar sobre isso. Sobre as execuções. Então, o que eu me proponho aqui fazer é, vamos conversar que passos são dados até chegar e, por favor, colegas, evitar chegarmos às execuções. Pô, doutor, Neide, peço desculpas. Queria que voltasse a nos esclarecer. Quando se faz a determinação da matéria coletável, existe uma notificação que é feita ao contribuinte? Sim. Ele pode reagir já se não concordar com os elementos ou com o modo de determinação dessa matéria coletável? Ele deve reagir. Deve reagir. Os mecanismos de reação é impugnação direta ou é reclamação apenas? Só para me voltar a esclarecer. Quando ele é notificado da matéria coletável, ele recebe um relatório, que na verdade é um projeto, não é? Porque lembra-se de eu ter dito que estamos a falar, peço desculpas, estamos a falar aqui ainda de valores hipotéticos. Exato. Portanto, ele vai receber um relatório em que diz, analisados os seus elementos ou analisado aquilo que nós tínhamos à sua disposição, nós achamos que durante a sua atividade, no ano X, aquilo que estiver a ser analisado, há aqui situações que geram tributação e que você não colocou ou não levou em conta todas elas. Ou se levou em conta todas elas, não levou na medida em que deveria ter levado. Portanto, nós achamos aqui que isto normalmente chama-se, é um procedimento de inspeção, portanto, é uma correção efetiva àquilo que é declarado pelo contribuinte. E dizemos assim, com base nisto, nós achamos que vai gerar aqui um adicional de imposto de X, porque a matéria coletável que você considerou ao declarar, você não quantificou isto. Vai se elencando por pontos, passos. E acompanhado deste relatório, tem que seguir uma notificação. É que esta notificação explica ao contribuinte que no decurso da inspeção ou exercício X do imposto X, nós avaliamos os elementos que poderá encontrar descritos no relatório e, portanto, dispõe de 30 dias para pronunciar-se sobre isso. Deve fazê-lo preferencialmente por forma escrita, não é obrigado a fazê-lo de forma escrita, poderá fazê-lo de forma oral, não é vantajoso para ninguém, mas ainda assim, ao fazê-lo de forma oral, só tem que informar a administração que pretende fazê-lo desta forma e a administração, então, terá que ela própria reduzir a escrito aquilo que for sustentado de forma oral pelo contribuinte. Isto é o direito de audição prévia. Exato.
Se a administração, ainda na determinação da matéria coletável, necessitar de algum elemento que não lhe foi declarado, solicitar ao contribuinte esse elemento e o contribuinte não fornecer este elemento, o que é que acontece? A administração, quando solicita, quando vai fazer a inspeção, ela já elenca de forma genérica que documentos ou que elementos vai precisar. Ao longo do procedimento inspectivo, antes ainda da determinação da matéria coletável, vão surgindo situações em que, olha, estou a olhar para isso, mas entretanto eu precisava que me mandasse o elemento X ou o documento X para eu poder perceber melhor o que está aqui. Entregar. Como é que a administração faz? A administração não diz por simplesmente eu preciso disso. Ela diz eu preciso disso para poder verificar determinada coisa. Dispõe de X dias, normalmente são 2, 3, os atos interlocutórios levam entre 2 a 10 dias. Preciso de X dias, porque também a administração tem capacidade de mensurar o que é que leva muito tempo a entregar, o que é que não leva. Se eu lhe disser que preciso de cópias de 150 faturas, provavelmente eu não lhe vou dar isso, não lhe vou pedir em 1 dia ou 2 dias, embora até consiga me entregar. Mas imagine que a administração pede-lhe, olhando para o seu sistema contabilístico, pede determinar, olha, eu quero o detalhe da conta onde processou, por exemplo, salários dos seus funcionários. Se tem um sistema efetivo, isso vai extrair para um ficheiro Excel, não leva muito tempo. A administração tem capacidade de mensurar o tempo razoável para os contribuintes submeterem os elementos que ela está a pedir. E informa esse tempo. E informa também quais são as consequências da não entrega desse documento, seja entrega tardia, seja a não entrega. Ela vai dizer, normalmente essas comunicações terminam sempre com fim do prazo mencionado no ponto X, esta administração concluirá o processo com os elementos que tem. Pois, na verdade, não há, a única consequência direta é a administração fiscal concluir, não é, da maneira que entender, não é, e no fundo quem perde é o contribuinte, porque não tem a possibilidade de dar a sua versão dos factos, não é? Ou de permitir que a análise seja feita com os elementos adicionais. Exato. Porque neste procedimento a administração o que é que está a fazer? Está a analisar situações que geram tributação. Portanto, está a ver situações que vão lhe permitir determinar matéria coletável. Ou seja, vai estar constantemente a acrescentar elementos numéricos que se vão traduzir efetivamente depois em dinheiro, que vão gerar tributação. Portanto, se a administração, ao olhar para determinado elemento, acha que isto aqui, ele considerou 10, mas eu estou a ver que devia ter considerado 20, e se ela quer uma explicação sobre isso, que às vezes o contribuinte tem, e ele não entrega, ela vai concluir com aquela sua percepção inicial. Eu acho que é 20, ele achou que é 10. Eu pedi para ele me explicar com documentos porque que ele achou que é 10. Ele não quer explicar ou não quer entregar, então eu vou manter a minha prerrogativa inicial, porque também os funcionários da administração não são livres de fazer apreciações sem elementos. Então, por isso é que se obriga o contribuinte a entregar. Pois. Porque o contribuinte tem que perceber que quando não há documentos, vai ficar um bocadinho dependente daquilo que é a perspectiva da administração. No fundo, o planejamento fiscal do contribuinte é que vai determinar a pertinência ou não da remessa das informações. Exato. Se eu entender, contribuinte, entender que a remessa me vai prejudicar, sim, não envio. Sim, a consequência será apenas uma tributação mais agravada. Atenção, ou não, eventualmente os elementos que tenho venham, os elementos que a administração fiscal tem, venham desagravar e, ao fornecer os elementos que tem a minha posse, ter uma tributação mais agravada. Sim, mas veja bem, não estou a dizer que não possa acontecer, mas a administração só lhe pede esclarecimentos sobre aquilo que possam, em regra, sobre aquilo que possa lhe trazer algum incômodo financeiro. Quando é algo que estamos todos de acordo, está bem, fez bem, eu não lhe vou pedir esclarecimentos sobre isso.
É raro acontecer, não vou dizer que não aconteça. Claro, o planeamento fiscal não é ilegal. Eu tenho o direito de me planear para não pagar o máximo de impostos possível. O planeamento fiscal agressivo ou a sonegação são conversas completamente diferentes. Portanto, eu tenho conhecimentos e tenho gestores que me permitem efetivamente ver, ok, a administração aqui pensa nisto desta forma. A administração para isto costuma tributar dessa forma. Então, se eu fizer o mais encaixado possível aqui, eu vou conseguir estar em consonância com aquilo que a administração pensa ou com a forma de tributar. Se eu conseguir fazer, vou usar um exemplo, se eu conseguir transacionar de certa forma e consiga colocar, por exemplo, mais rendimentos ou redistribuir maior quantidade de dividendos, eu tenho direito a fazê-lo se eu não atravessar nenhuma norma fiscal. É planeamento, não é desobediência ou desvio à lei. O agressivo é que normalmente já implica no seu dia a dia de gestão, pratique atos que tem noção que não estão dentro da lei. Pode planear. Eu costumo dizer sempre, o contribuinte pode tudo. O contribuinte tem que ter essa noção. Ele pode tudo. Ele pode gerir-se como melhor entender. Ele só tem que estar preparado para aceitar as consequências disso em termos fiscais. Pois, como tudo na vida. Como tudo na vida. Mas poder, ele pode tudo. Neide, existe a obrigação da administração fiscal, notando que um elemento ou uma declaração que foi feita pelo contribuinte agrava, existe uma informação adicional em sua posse que altera a matéria coletável para menos, ela se pronunciar nesse sentido, em vez de ser aquela que foi declarada pelo contribuinte ser uma menor, há essa obrigação ou não existe a obrigação de proceder assim? Tudo vai depender da forma como os elementos chegam. Eu posso lhe dizer assim, pode não ter determinados elementos, não é? E eu pedir e não me conseguir dar. Mas aquilo que eu estou a analisar, imagino que seja uma transação entre si e uma outra pessoa, e eu, como administração, até tenho acesso aos dados daquela outra pessoa. Nós temos aqui regras de sigilo fiscal que devem ser cumpridas. Eu tenho o direito, no âmbito do dever de colaboração, em caso de dúvida, solicitar àquele terceiro informações sobre aquela transação entre vocês, em específico. Se eu chegar à conclusão que, de facto, ali está um elemento que está declarado, que é uma coisa que é de conhecimento e é um documento oficial, não me conseguiu explicar, mas por via do terceiro eu consegui perceber. Então, posso efetivamente desagravar. Mas isto vai de cada auditor. Não se esqueça que do lado da administração, eu estou sempre aqui a repetir, estão pessoas. Há um conjunto de regras genéricas que devem ser cumpridas, mas há percepções muito pessoais. Isto é para cada um de nós. Por isso é que a audição prévia é muito importante. Eu, ao olhar para ali, consigo ver uma balança. Se calhar outra pessoa olha para ali e vê muito mais que uma balança. Então é importante termos sempre em mente esta percepção individual, apesar das regras genéricas descritas, e temos que também ter atenção a esta audição prévia, porque às vezes eu só vejo mesmo a balança porque me falta uma explicação. Muitas vezes nem é um documento em si que me vai clarificar. Por isso é que é muito importante o princípio da participação. Por isso é que eu estive aqui a dizer, tem conhecimento, tem os contactos, é todo um direito e não se considera, o contribuinte não se deve considerar chato por abordar a administração. Porque às vezes um papel traduz-se numa coisa. Uma pessoa a explicar-me porque é que aquele papel foi feito daquela forma, eu vou conseguir perceber algo que o papel em si não me diz. Exatamente. Aí podia descortinar-nos um bocadinho como é que se procede às iniciativas, os impulsos dos vários atos de tributação, do procedimento tributário?
A regra, como eu lhe disse, a administração em si está vocacionada para liquidar impostos, fazer correções, liquidar impostos, não é? O nosso sistema é muito autodeclarativo e de autoliquidação. Em regra, eu submeto a declaração e eu digo a priori o que é que gerou ali de tributação do meu trabalho, da minha atividade, o que quer que seja. E a administração, então, propõe-se, não é, a corrigir, verificar e corrigir. A regra é esta, da liquidação. Então, a maioria das vezes, quando há discussões entre contribuinte e administração, tem a ver com isto. Eu, contribuinte, achei que as minhas atividades geraram aquela tributação e a administração, ao corrigir, acha que não. Então, a administração tem em si um plano que vai inspecionar determinados contribuintes. Isso não é um plano mágico, não é? As equipas fazem uma abordagem mais séria, têm um conjunto de fatores que analisam e que concorrem depois para a seleção, então, destes contribuintes que vão ser verificados. Isso é o trabalho costumeiro, não é a administração que está de olho na empresa A ou na empresa B. Há níveis que têm que ser avaliados e o trabalho da administração é mesmo este, é corrigir. Mas há vezes que a administração tem, por exemplo, um centro de estudos em que vai apreciando métricas e apercebe-se que determinada coisa, estou a usar um exemplo muito concreto, fizemos em 2020 a revisão do Código Geral Tributário. Depois de olharmos para isto, ou para um artigo específico, percebemos que, as pessoas leem isto, mas estão a perceber uma coisa completamente diferente daquilo que foi a nossa intenção, ou a intenção do legislador ao colocar, ao redigir aquele artigo. Então, é preciso ver porque que isso acontece e, geralmente, vai emitir circulares para orientarem os seus trabalhadores ou os seus funcionários no sentido de, o entendimento aqui deve ser este e este. Mas nem só de liquidações ou de contencioso vive a administração. Imagine que tem uma empresa, vai agora estar com uma oportunidade de negócios extraordinária, mas tem dúvidas sobre que tributação vai ser gerada a partir dali. Então, vai originar um procedimento aqui. Vai dizer à administração, eu pretendo fazer determinado negócio com a empresa X, está inserida no setor X. Eu gostaria de saber que tributação está subjacente a essa transação, porque eu não quero ter problemas convosco no futuro. Ninguém está a liquidar imposto, ninguém está a discutir matéria coletável, mas a administração está aqui obrigada a prestar um esclarecimento, emitir aqui um pedido de informação, que é o seu trabalho corrente também. É um procedimento também da administração. Mas a regra é aquela que eu lhe disse. A contribuinte declara, autoliquida e a administração corrige e verifica se é verdade ou não. Ok. Gostava que me descortinasse também. Entre os atos administrativo-fiscal, existe algum ato que se possa classificar como especial e outros como comuns? Sim. A regra é serem todos comuns. Deriva um pouco do próprio direito administrativo, não é? Só será especial aquele que a lei especificamente determinar que é um procedimento especial. A regra na administração é isso, está previsto, mas é um pouco transversal ao direito administrativo. O tributário não é diferente. Até que apareça um artigo em concreto que diga que aquele determinado procedimento é especial, todos eles serão considerados comuns. Doutora, ficou alguma coisa por acrescentar? Ficou. Sim, diga-nos, faz favor. Eu quero especificamente fazer aqui um corredor rapidinho, sim, porque isso é muito importante e muito do contencioso da administração fiscal vem do desconhecimento de duas situações que eu acho muito, muito importantes. Lembra-se de eu ter dito, quando liquidamos, já saímos do campo da hipótese. Sim. Já estamos a falar de dívida efetiva. Uma obrigação concreta. Não acabou
o procedimento aí. Temos o procedimento de reclamação administrativa, que é pedir ao órgão que liquidou para rever. Olha, eu acho que vocês estiveram mal aqui, nisto. Pese embora eu já tenha dito no DAP, que é a audição prévia, ou vocês não me ouviram, ou vocês não entenderam o que eu expliquei, ou então eu é que não me expliquei corretamente. Então, precisamos de rever aqui. E o órgão que praticou o ato, em regra, o chefe da repartição fiscal, então vai apreciar aquela reclamação. Se ainda isto falhar, ainda temos o recurso, que é pedir ao órgão máximo da administração tributária para anular aquela liquidação que foi feita. O recurso é facultativo e não tem efeito suspensivo. Isso é muito, muito importante. E desde a alteração do Código Geral Tributário de 2020, há uma diferença essencial que vem em muitas empresas sendo pegas desprevenidas porque não se aperceberam. A partir do momento em que liquidamos, nasce dívida. E se nasce dívida, a administração, para continuar para a fase que é contencioso, portanto, reclamação e recurso, quer garantido o pagamento da dívida. Portanto, o contribuinte que queira reclamar e queira recorrer tem que prestar especial atenção que não deve fazê-lo, não pode fazê-lo sem prestar garantia. As garantias estão previstas no Código Geral Tributário. Poderá reclamar sem garantir, poderá recorrer sem garantir? Pode. Será surpreendido com uma execução por parte da administração para fazer aquilo que ele deveria ter feito, que era prestar garantia. Isto é uma diferença fundamental porque, anterior à reforma de 2020, havia a possibilidade da garantia ser dispensada. À data de hoje isso não acontece. Se o contribuinte pedir uma análise da sua situação financeira, a administração concluir que de facto ele não tem condições de prestar garantia, ela não vai dispensá-lo de prestar garantia. Vai convidá-lo para fazer um pagamento a prestações enquanto decorre o contencioso. Isto tem sido o cabo dos trabalhos e apanha quase todos os contribuintes desprevenidos. Pois, pela dificuldade que há em conseguir a principal garantia, que é a bancária. Há outras formas de garantia bem mais baratas que a garantia bancária. Qual seria? O que é sugerir? O seguro caução, as seguradoras fazem, é ligeiramente mais barato. A própria caução, imagine que tem aquele valor e não quer pagar mais ao banco. Caucione aquele valor que ele fica ali estanque. Não tem aquele valor completo, negocie um pedido de pagamento a prestações. A administração vai dizer, ok, eu prescindo daquela garantia em específica, vamos pagando a prestações, o que sobrar, vamos acertar. Tem algum bem que esteja aí patente, que tenha valor, indica aquele bem a penhorar, entrega aquele bem como garantia. Tem títulos do Tesouro com uma maturidade razoável. Não vamos servir de garantia um título que vai vencer daqui a 10 anos, não é? Mas tem um título que tem uma maturidade razoável, quase aí a vencer, entrega aquele título como garantia. A garantia bancária é muito mais dispendiosa que todas as outras, mas ela não é a única. Estamos aqui, por exemplo, estamos aqui a conversar no nosso podcast. Imagina que o imóvel onde está aqui instalado o escritório é seu. Hipoteca esse imóvel, é garantia. Quando terminar, está terminado. Sim, é bem mais atrativo que o pagamento a prestações, porque o pagamento a prestações as prestações correm mais rápido que as garantias o contencioso, estão previstas no próprio CGT. São imensas garantias. A participação não serve para chatear. Tem dúvidas, questiona a administração. Sente-se com os técnicos da administração. Tente ver, vão chegar ali a um consenso dentro da lei. Há várias outras soluções para não ficar com a corda no pescoço, mas ao mesmo tempo não ser considerado inadimplente. É muito importante isso. Portanto, vamos andar desde o termo de início, determinação da matéria coletável, reclamação da matéria coletável, exercício do DAP. Vamos liquidar. A partir do momento em que liquidamos, a obrigação nasceu, o procedimento está no meio. Vamos para onde? Vamos para o contencioso.
o contencioso está ali, precisa de ser garantido. Depois de garantido, vamos para a reclamação. Não fiquei satisfeito, vou para o recurso. Não fiquei satisfeito, já prestei mesmo garantia, vou para os tribunais. Devo fazer tudo o máximo possível para não chegar às execuções, porque as execuções são a última fase do procedimento. Já sou considerado incumpridor caso não tenha prestado garantia. A dívida considera certa, líquida, exigível e depois disso já não há conversa. Então, evitemos isso, é muito importante isto. Está disponível, é só gastarmos um bocadinho mais de tempo. Leiam o artigo 66 do Código Geral Tributário, está tudo muito bem detalhado para evitar essa surpresa. O segredo é acompanhar, no fundo, todo o processo, não é? Exato. Todo o procedimento. Todo o procedimento tem que ser acompanhado. O segredo é este. E é exatamente isto, então, que convidamos os nossos seguidores, quem nos acompanha, a fazê-lo. Não é? E qualquer dúvidas que tenham e queiram deixar-nos ficar, podem fazê-los nos comentários. Não é? E não perderem tempo. Se puderem, por favor, subscrevam o canal, sigam-nos para estarem por dentro de todas as notificações. Doutora, estou eu mais uma vez com o vício. Neide, muito obrigado por ter se colocado à disposição de estar conosco. Eu acho que todo mundo ficou esclarecido, não é? Foi uma brilhante apresentação. Vamos contar consigo para nos visitar no nosso podcast mais vezes. Esse é um espaço nosso, dos juristas, em que as abordagens são dirigidas também para juristas e não só. Pretendemos que com essas abordagens, que esse conteúdo audiovisual chegue às pessoas. Por vezes não temos tempo de ler, não é? Mas temos tempo de ouvir enquanto estamos no nosso carro, enquanto Exatamente. estamos a fazer uma outra atividade paralela. Então, a proposta é exatamente esta. Por isso, vamos contar para discutirmos sobre fiscal ou outro tema que de interesse e que tenha a disponibilidade de vir falar connosco. Okay. Tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço o convite e permita-me dizer aqui 2 palavrinhas, que é o que eu digo sempre quando termino alguma formação, alguma intervenção. Se porventura vocês já tiverem, seja quem for que nos estiver a ouvir, tiver conseguido reter um bocadinho que seja e tenha tirado uma dúvida que vai levar daqui para frente, eu já me sentirei realizada. O objetivo é esse. Eu acho que, enquanto juristas, nós estamos aqui a serviço do país, mas a serviço dos cidadãos, e caberá a nós levar ou dar acesso principalmente a quem mais dificuldade tem e desmistificar certas coisas. As coisas não precisam ser difíceis e ninguém deve se sentir penalizado ou prejudicado por não ser jurista. Então, o objetivo é esse, é estender o direito, desmistificar o direito, cada um dentro da sua área de atuação, para que, se cada um de nós puder ajudar e dar efetivamente acesso a algo que parece simples, a quem não tem esse conhecimento, porque não pode ou não tem como buscar, eu já estarei realizado. De certeza, deve ter chegado sim, e dessa maneira que se propôs fazer. Até a próxima, meus caros.